especiais. Artigo 17. O plano de custeio, previsto no artigo 18 da Lei Complementar 109, discriminará o percentual da contribuição do participante e do patrocinador, conforme o caso, para cada um dos benefícios previstos no plano de benefícios, observado o disposto no artigo 6º da Lei Complementar nº 108. Parágrafo 1º. O plano de custeio referido no caput deverá prever parcela da contribuição do participante e do patrocinador com o objetivo de compor o fundo de cobertura de benefícios extraordinários, do qual serão vertidos montantes, a título de contribuições extraordinárias, a conta mantida em favor do participante nas hipóteses e na forma prevista nesta lei. Parágrafo 2º. As contribuições extraordinárias a que se refere o parágrafo 1º serão vertidas nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Morte do participante. Inciso 2. Invalidez do participante. Inciso 3. Aposentadoria, nas hipóteses dos parágrafos 4º e 5 do artigo 40 da Constituição Federal. Inciso 4. Aposentadoria das mulheres, na hipótese da alínea A do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal. Inciso 5. Sobrevivência do assistido. Parágrafo 3º. O montante do aporte extraordinário, de que tratam os incisos 3 e 4 do parágrafo 2º, será equivalente à diferença entre a reserva acumulada pelo participante e o produto desta mesma reserva, multiplicado pela razão entre 35 e o número de anos de contribuição exigido para a concessão do benefício pelo regime próprio de previdência social de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Artigo 18. As entidades fechadas de previdência complementar, referidas no artigo 4º desta lei, manterão controles de reservas constituídas em nome do participante, registrando contabilmente as contribuições deste e as dos patrocinadores. Capítulo 4. Do controle e da fiscalização. Artigo 19. A constituição, o funcionamento e a extinção da FUNPRESP, leg e da FUNPRESP-JUDE, a aplicação de seus estatutos, regulamentos, dos planos de benefícios, convênios de adesão e suas respectivas alterações, assim como as retiradas de patrocínios, dependerão de prévia e expressa autorização do órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar. Parágrafo 1º. Serão submetidas ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar. Inciso 1. As propostas de aprovação do Estatuto e de instituição de planos de benefícios da entidade fechada de previdência complementar, bem como suas alterações. Inciso 2. A proposta de adesão de novos patrocinadores a planos de benefícios em operação da entidade fechada de previdência complementar. Parágrafo 2º. No caso da FUNPRESP-XE, as propostas de aprovação do Estatuto de adesão de novos patrocinadores e de instituição de planos devem estar acompanhadas de manifestação favorável do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério da Fazenda. Parágrafo 3º. No caso da FUNPRESP-LEG, as propostas de aprovação do Estatuto de adesão de novos patrocinadores e de instituição de planos devem estar acompanhadas de manifestação favorável das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo 4º. No caso da FUNPRESP-JUDE, as propostas de aprovação do Estatuto de adesão de novos patrocinadores e de instituição de planos devem estar acompanhadas de manifestação favorável. Inciso 1 do Supremo Tribunal Federal. Artigo 20. A supervisão e a fiscalização da FUNPRESP-XE,
da FUNPRESP-LEG e da FUNPRESP-JUDE e dos seus planos de benefícios competem ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar. Parágrafo 1º. A competência exercida pelo órgão referido no caput deste artigo não exime os patrocinadores da responsabilidade pela supervisão e fiscalização sistemática das atividades das entidades fechadas de previdência complementar. Parágrafo 2º. Os resultados da supervisão e da fiscalização exercidas pelos patrocinadores serão encaminhados ao órgão mencionado no caput deste artigo. Artigo 21. Aplica-se no âmbito da FUNPRESP-XE, da FUNPRESP-LEG e da FUNPRESP-JUDE o regime disciplinar previsto no capítulo 7 da Lei Complementar 109. Capítulo 5. Disposições finais e transitórias. Artigo 22. Aplica-se o benefício especial de que tratam os parágrafos 1º ao 8º do artigo 3º ao servidor público titular de cargo efetivo da União, inclusive ao membro do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, oriundos sem quebra de continuidade de cargo público estatutário de outro ente da Federação que não tenha instituído o respectivo regime de previdência complementar e que ingresse em cargo público efetivo federal a partir da instituição do regime de previdência complementar de que trata esta lei, considerando para esse fim o tempo de contribuição estadual, distrital ou municipal, assegurada a compensação financeira de que trata o parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição Federal. Artigo 203. Após a autorização de funcionamento da FUNPRESP-XE, da FUNPRESP-JUDE e da FUNPRESP-LEG, nos termos desta lei, os servidores que deverão compor provisoriamente os conselhos deliberativos e os conselhos fiscais, dispensados da exigência da condição de participante ou assistido dos planos de benefício das entidades fechadas de previdência complementar, serão nomeados, respectivamente, pelo Presidente da República, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e pelo ato conjunto dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. O mandato dos conselheiros de que trata o caput deste artigo será de 2 anos, durante os quais será realizada eleição direta, para que os participantes e assistidos escolham os seus representantes e os patrocinadores indicarão os seus representantes. Artigo 24. Para fins de implantação, ficam a FUNPRESP-XE, a FUNPRESP-LEG e a FUNPRESP-JUDE equiparadas às pessoas jurídicas, a que se refere o artigo 1º da Lei 8.745, com vistas à contratação de pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. Parágrafo 1º. Considera-se como necessidade temporária de excepcional interesse público para os efeitos da Lei 8.745 a contratação de pessoal técnico e administrativo por tempo determinado, imprescindível ao funcionamento inicial da FUNPRESP-XE, da FUNPRESP-LEG e da FUNPRESP-JUDE. Parágrafo 2º. As contratações observarão o disposto no caput do artigo 3º, do artigo 6º, no inciso 2º do artigo 7º e nos artigos 9 e 12 da Lei 8.745 e não poderão exceder o prazo de 24 meses. Artigo 25. É a União autorizada, em caráter excepcional, no ato de criação das entidades fechadas de previdência complementar, referidas no artigo 4º, a promover aporte a título de adiantamento de contribuições futuras, necessário ao regular funcionamento inicial, no valor de, inciso 1, FUNPRESP-XE, até 50 milhões de reais, inciso 2, FUNPRESP-LEG, até 25 milhões de reais, inciso 3, FUNPRESP-JUDE, até 25 milhões de reais.
Artigo 26. A FUNPRESP-XE, a FUNPRESP-LEG e a FUNPRESP-JUDE deverão entrar em funcionamento em até 240 dias, após a publicação da autorização de funcionamento, concedida pelo órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar. Artigo 27. Aplicam-se ao regime de previdência complementar a que se referem os parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal as disposições das leis complementares números 108 e 109. Artigo 28. Até que seja promovida a contratação na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 15 desta lei, a totalidade dos recursos garantidores correspondentes às reservas técnicas, aos fundos e às provisões dos planos de benefícios da FUNPRESP-XE, da FUNPRESP-LEG e da FUNPRESP-JUDE será administrada por instituições financeiras federal mediante taxa de administração praticada a preço de mercado, vedada a cobrança de taxas de performance. Artigo 29. O caput do artigo 4º da Lei 10.887 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11%, incidente sobre: inciso 1. A totalidade da base de contribuição, em se tratando de servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo e não tiver optado por aderir a ele. Inciso 2. A parcela da base de contribuição que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social em se tratando do servidor, a linha A, que tiver ingressado no serviço público até a data que se refere o inciso 1 e tenha optado por aderir ao regime de previdência complementar ali referido. A linha B, que tiver ingressado no serviço público a partir da data a que se refere o inciso 1, independentemente de adesão ao regime de previdência complementar ali referido. Artigo 30. Para os fins do exercício do direito de opção de que trata o parágrafo único do artigo 1º, considera-se instituído o regime de previdência complementar de que trata esta lei, a partir da data da publicação pelo órgão fiscalizador da autorização de aplicação dos regulamentos dos planos de benefícios de qualquer das entidades de que trata o artigo 4º desta lei. Artigo 31. A FUNPRESP-XE, a FUNPRESP-LEG e a FUNPRESP-JUDE deverão ser criadas pela União no prazo de 180 dias, contado da publicação desta lei, e iniciar o seu funcionamento nos termos do artigo 26. Parágrafo 1º. Ultrapassados os prazos de que trata o caput, considera-se vigente, para todos os fins, o regime de previdência complementar de que trata esta lei. Parágrafo 2º. Ultrapassados os prazos de que trata o caput, sem o início do funcionamento de alguma das entidades referidas no artigo 4º, os servidores e membros do respectivo poder poderão aderir ao plano de benefícios da entidade que primeiro entrou em funcionamento, até a regularização da situação. Artigo 32. Considera-se ato de improbidade, nos termos do artigo 10 da Lei 8.429, o descumprimento injustificado dos prazos de que trata o artigo 31. Artigo 33. Esta lei entra em vigor. Inciso 1. Quanto ao dispositivo no capítulo 1, na data em que forem criadas quaisquer das entidades de que trata o artigo 4º, observado o disposto no artigo 31. Inciso 2. Quanto aos demais dispositivos, na data de sua publicação.